Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Deus abençoe essa nossa jornada, né, ao longo desse ano letivo. Meu nome é Juscelia e eu vou trabalhar com a disciplina de Biologia com vocês. Hoje nós daremos início, deixa eu tirar meu rosto aqui do texto. Hoje daremos início à semana 1 do volume do PET, né? Nossa primeira semana, ela vem falando sobre saúde pública, né? E sobre seres vivos, doenças, né? Então, na linguagem comum, saúde e doença são estados opostos, né? Ou seja, se a pessoa não está doente, ela tem saúde. Mas será que é assim mesmo? Então, se a pessoa não tiver doença nenhuma, ela é saudável? Aí, sobre essa questão que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Aí vem um texto de reflexão, tá? Que vocês podem estar fazendo a leitura. É um texto, né, da OMS, que em 1948, pela ONU, né, uma organização da ONU, Organização Mundial da Saúde, tá? Então, trata da saúde pública, né, e tem como os objetivos principais aí prestar apoio técnico e observar as condições de saúde no mundo, tá? Aqui vem o texto, né, que fala sobre saúde pública. E aí vem falando ainda, segundo a OMS, é obrigação do Estado assegurar a saúde pública aos seus cidadãos, né, por meio do SUS. Saúde não é apenas a ausência de doença, né? Nós sabemos que uma pessoa que está ausente de doença não quer dizer que ela está totalmente saudável, né? Então, o que é saúde? Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, né? Então, tem que ter esses três fatores aí para uma pessoa ser considerada saudável, né? Vamos dizer assim. Então, nós podemos definir, em outras palavras, saúde como qualidade de vida. Se a pessoa tem qualidade de vida, ela tem boa saúde, tá? E aí vem uma indicação de um vídeo, tá bom? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E nós podemos classificar as doenças em grupos para facilitar o estudo. E dentre essas doenças, vocês acompanham, a gente pode mencionar as doenças infecciosas ou transmissíveis, né? São aquelas que causam infecção no corpo, né? Que podem ser causadas aí por agentes biológicos, né? Como vírus, bactérias, né? E dentre essas doenças nós podemos citar a gripe, a própria tuberculose, que é uma doença causada por uma bactéria. Existem as doenças degenerativas, tá? Deixa eu ampliar um pouco aqui para vocês conseguirem acompanhar. Doenças degenerativas, que são aquelas que atacam tecidos e órgãos que acabam sendo deteriorados, né, ao longo de um tempo. E isso pode afetar qualquer um dos sistemas do corpo, né? Dentre essas doenças degenerativas tem o câncer, a aterosclerose, tá? Existem as doenças ocupacionais, né, que são aquelas lesões causadas pela reparação de movimentos ou posturas inadequadas por longo período, tá? Então, exemplo aí tem a LER, né, que é por esforço repetitivo. A pessoa que trabalha com esforço repetitivo pode desencadear essa lesão, tá? Lesão por esforço repetitivo, que chama LER. Existe a lombalgia, né, que a má postura também pode causar. Esse é um exemplo de doença ocupacional. E tem a doença também carenciais. O que são doenças carenciais? São aquelas causadas pela ausência de alguma vitamina no corpo, né? A pessoa ela está adoecida por conta de uma carência nutricional, por uma falta de vitamina C, por exemplo. A pessoa pode levar um quadro de escorbuto, que causa sangramento na gengiva, tá? Então, é um tipo de doença carencial, tá? Existe, nós já falamos da doença infecciosa, falamos da doença ocupacional, da doença degenerativa e da doença carencial, ou seja, carência de algum tipo de nutriente. Existem aquelas que são causadas por toxinas ambientais, né? Por exemplo, resultantes aí da exposição de fumaça, agrotóxicos, pesticidas, tá? Exemplos aí de problemas respiratórios causados por inalação de fumaça, oriunda de queima de combustíveis, tá? E existem também as doenças IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, tá? Pode ser transmitidas aí de uma pessoa contaminada para outra, né? Exemplo aí a AIDS, sífilis, gonorreia, tá? São exemplos de doenças. Continuando, aqui vem citando, falando um pouquinho mais sobre essas doenças, tá? Depois vocês podem ler o material, não vou falar tudo, porque fica muito longo o vídeo e depois fica difícil para carregar e tal. Aí vocês podem fazer a leitura dessa página toda, tá? Eu fiz um breve resumo. E na próxima página aqui a gente ainda trata sobre saúde coletiva, sobre
termos aí que a gente utiliza sobre, eles vão receber colorido assim o material de vocês. Aqui vem mostrando aí no continente, né? E cada cor representa uma legenda aí do que é um surto, do que é uma pandemia e do que é uma endemia. Então, a gente pode classificar isso entre surto, endemia, pandemia e endemia, né? Ou epidemia. Então, surto é o aumento repentino, né, de casos dentro de limites de uma doença específica, né? Por exemplo, é o aumento repentino do número de casos dentro dos limites de um local, né? Uma doença específica em determinado local. Aí a gente fala que deu surto daquela doença. E o que é epidemia, né? Quando o aumento de número de casos da doença muito acima do esperado e não delimita a região, né? É uma região, mas é não delimitado. Na verdade, ocorreu um aumento do número de casos, mas é muito acima do esperado, lógico, né? A uma determinada região. E o que é endemia? Ocorre também um certo número de casos da doença, mas eles são controlados, né? Naquela região, eles estão sob o controle, tá? Quando não estão, aí é epidemia, tá? Naquela região, todos localizados, vamos dizer assim. Já uma pandemia, que seria o termo mais abrangente, né? Compreende o número de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e continentes, né? Foi o caso do Covid-19. Porque não foi surto, nem epidemia, nem endemia, foi pandemia, porque envolveu continentes e vários países. Tá? E aqui mostra esse gráficozinho, na verdade, esse desenho, né? Não é um gráfico. Esse desenho aqui vem falando, né? Das regiões aí que tem o surto, epidemia, pandemia tá de rosa, tá vendo? A pandemia, quando acontece em vários continentes, ó, se você olhar em todos aqui, vocês vão ver a legenda rosa, porque é pandemia, envolve vários continentes. Aí, quando é um surto, é em determinada região, olha só. Quando se trata de epidemia, né? É também localizado em determinados casos, mas está sob controle, tá? E pandemia e endemia, tá? O cenário da Covid assim que começou, tá? A pandemia do Covid-19, né? Então, temos como hipótese aí formas de contaminação de pessoas com vírus, comercialização de animais selvagens e várias outras razões aí que podem levar a endemia, surto, pandemia ou endemia, tá? E aqui é a atividade da nossa semana, viu? São poucas questões e eu quero que vocês respondam no caderno de vocês e vão me enviar foto. Qualquer coisa, estou à disposição aqui, tá? Tchau!